Então ele sempre foi um treinador dentro de campo. Ah, que Ele legal. sempre teve esse Você perfil. acha que ele melhoraria ainda mais o zagueiro Rodrigo Com Caio? certeza, não tem como ser diferente. O Jorge ele impactou totalmente na forma como é, eu olho o futebol a partir de 2019, entende? E aí eu coloquei Sim, Libertadores? Libertadores 2019 e Olimpíadas, né? Aham. Ah, legal. E Olimpíadas também em 2016, mas assim, eu coloquei o 2019 acima. Porque eu falei, Rapaz, cara, do ouro olímpico, o primeiro ouro olímpico do Brasil, é. vivenciar isso de um outro lado, né? Como jogador, isso te ajuda muito. E também eu vejo hoje jogadores com bastante experiência dentro do Flamengo também. E isso Sim. facilita para que o jogador que chega, né, esteja o mais rápido adaptado ao que é o Flamengo, né? Fala, nação! Estamos aqui no Ninho do Urubu, o CT Jorge Elal, o CT do Flamengo, para mais uma edição do MengoCast e, com certeza, uma edição muito especial, porque vamos conversar com um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele, vestindo o manto sagrado, conquistou nada mais, nada menos do que 11 títulos e fez parte de maneira muito importante de uma geração de ouro. E agora ele está voltando para casa. É uma honra receber no MengoCast Rodrigo Caio. Puxa vida, que legal, Rodrigo, ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao MengoCast e obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande honra poder contar um pouco da minha história como jogador e agora do outro lado. Está sendo uma experiência bacana, onde eu venho aprendendo bastante, podendo passar um pouco do que eu sei também. Então, sem dúvida, está sendo uma oportunidade muito grande para que eu possa mostrar o meu trabalho também. Que legal, Rodrigo. Você é natural de Dracena, né? No interior de São Paulo, né? E a gente acompanhou sua trajetória, né? Você surgiu no São Paulo, teve grandes momentos no São Paulo. Mas o que eu falava para você, a partir do momento que você chegou no Flamengo, a sua identificação foi imediata. Hoje em dia, quando se fala de Rodrigo Caio, se fala de Flamengo, né? Exatamente. Eu sempre procuro falar isso, né? Eu sempre fui um São Paulino. Eu sempre tive o sonho de jogar no São Paulo. E não imaginava jogar em outro clube do Brasil. E quando surgiu a oportunidade de eu vir para o Flamengo, que foi mais ou menos no final de 2018, surgiu essa possibilidade e tinha umas outras situações de fora do país. E quando aconteceu, é como se eu tivesse sentido uma conexão muito forte, sabe? Que legal. Da torcida, da minha família também, com muita emoção, assim, de eu poder ter uma oportunidade de jogar em um time tão grande como o Flamengo. E quando eu cheguei no Flamengo, foi uma conexão imediata, onde eu recebi um carinho muito grande da nação, dos jogadores que aqui estavam. E, enfim, e desde lá começou a minha trajetória. E eu sempre falo isso. E a minha família, eu casei no Rio de Janeiro, tive meus filhos no Rio de Janeiro. Olha só. Hoje eu vejo a minha filha, o meu filho cantando a música do Flamengo. Então, assim, é uma coisa bem bacana. Vejo meus pais que eram São Paulinos, hoje eu vejo eles flamenguistas. Eu era São Paulino, hoje eu sou um flamenguista. Minha esposa da mesma forma. Então, assim, para mim isso é muito gratificante, porque eu como jogador eu pude colocar meu nome na história desse clube gigantesco e ter uma conexão muito forte, de eu sair na rua e eu ver o carinho, o respeito. Eu acho que para mim isso é o mais importante, independente do título. Eu acho que o título maior é isso. Você saber que você jogou num clube, hoje trabalhando numa outra função, mas o respeito, o carinho sempre o mesmo. Então, para mim, isso é o que fica. Que legal, hein? Esse início de conversa aqui com o Rodrigo Caio no MengoCast. Foi amor à primeira vista. Exatamente. Então, isso para mim é muito gratificante, porque a gente sabe que no Brasil não é fácil você ter uma conexão tão forte com o clube. Sim. Por vários fatores, a gente sabe da cobrança que da exigência que ainda mais num clube gigantesco como o Flamengo. É verdade. E você me dizia que você foi um dos primeiros a chegar, né? Daquela geração fantástica que entrou para a história do clube, né? Exatamente.
eu fui no primeiro torneio, né, que foi a Florida Cup. Uhum. Só estava eu, acho que o Gabi e o Arrasca, eles ficaram, e o Bruno Henrique um pouco na sequência. Ficaram aqui no Ninho treinando. E eu acabei viajando para jogar esse primeiro torneio que foi a Florida Cup. Mas desde quando eu cheguei no Flamengo foi uma conexão muito forte. Eu já sentia um grupo muito unido, um grupo muito querendo vencer, né? E 2018 ficou Sim, próximo, né? sim, sim. Então, e aí aconteceu de 2019 a gente fazer uma grande temporada. Aquele ano de 2019 foi marcante demais, né? Quando é que você percebeu ali ao longo daquela trajetória que as coisas seriam muito especiais? Assim. Então, é claro que o começo não foi fácil, né, até o time se encaixar, até os jogadores que chegaram se adaptar. Por mais que você tenha um time muito qualificado, você sabe que você precisa de tempo e o futebol brasileiro não te dá tempo para isso, né? Então é um jogo atrás do outro, então você acaba tendo muita dificuldade na adaptação e você dá um padrão para a equipe. Mas eu acredito que após a chegada do Jorge e aquele tempo de treinamento que nós tivemos, eu acho que aí chegou alguns outros jogadores que complementaram a qualidade que nós tínhamos. Mas a chegada do Rafinha, do próprio Felipe, do Pablo, eu acho que eram peças importantes para aquele momento, para que a gente pudesse se ajustar e fazer um resto de temporada brilhante como foi. Né? É verdade, é bom lembrar isso, né? Uma parada para a Copa América, né? Exato. Foi exatamente o período que o Jorge Jesus teve. Me lembro também de um primeiro jogo treino, né? Que marcou a estreia dele na Gávea, né? Contra o Madureira, e aquela famosa frase que, né, tá mal, Arão, e tal. Ali a gente começou a perceber, né, coisas diferentes que poderiam acontecer, né? Exatamente, era cobrança diária, né, muita intensidade, coisas que ficaram marcantes naquela passagem do Jorge. É verdade, é verdade. Agora, você falou aí, jogadores que chegaram, né, no meio do ano para acrescentar, né? Aí vieram Gerson, Rafinha, Felipe Luiz e Pablo Mari, o seu companheiro de zaga. Rapaz, eu me lembro que na época muita gente falou o seguinte: puxa vida, o Flamengo está contratando um jogador desconhecido, o cara joga na segunda divisão da Espanha, o que o Flamengo está fazendo? O seu encaixe com ele foi impressionante. Foi bastante, cara. A gente formou uma dupla muito forte. Eu acho que dupla de zaga, você tem que ter essa conexão, né? Você se ajudar, de você não pensar em ser melhor que ele, e sim você trabalhar juntos para que você possa conseguir o bem da equipe, né? Os dois zagueiros eles são fundamentais nisso. E a gente conseguiu fazer uma grande dupla junto também. Fica mais fácil, né? A gente está jogando com tanto o Felipe Luiz como o Rafinha. Sim. Tudo facilita, né? Jogadores experientes que trouxe para uma bagagem muito grande, qualidade técnica, experiência, para que juntos montássemos uma grande linha de quatro e, sem dúvidas, era um dos pontos fortes da nossa equipe. Né? A gente se defendia muito bem, não só com a bola, mas quando a gente não tinha bola, a gente tinha uma organização defensiva impressionante. Ele não era realmente um zagueiro muito conhecido. E quando ele chegou, quando é que você percebeu logo, vai dar bom? Encaixou? Então, os primeiros treinos a gente já via a qualidade do Pablo, um passe muito, muito qualificado, tanto passe curto como passe longo, um jogador que ouvia muito. Eu acho que essa é a grande diferença. É uma cultura diferente, né? Um jogador que o jogador europeu ele tem essa facilidade de ouvir, de entender e de executar. E ele sempre muito solícito a ouvir tanto o treinador como os jogadores para sempre tentar melhorar. Tanto o Felipe como eu, como o Rafinha, a gente se falava muito, então isso acabava ajudando para se ajustar. E também um treinador que potencializa ainda mais a qualidade do jogador, né? De orientar, de organizar, de direcionar o que ele tem que fazer. Sem dúvidas, isso aí potencializou ainda mais a qualidade que ele tinha. E, por último, cara, a vontade dele de vencer, né? Um cara, como você disse, sai da segunda divisão, a chance da vida em jogar num clube gigantesco como o Flamengo.
com grandes jogadores, um grande treinador e a oportunidade da vida dele de ele fazer um grande trabalho e ou ele voltar para a Europa ou voltar para a Europa, colocar o nome dele na história do Flamengo e foi tudo isso que aconteceu. Então, isso é mérito total dele pelo esforço, pela dedicação e por acreditar no projeto, né? Porque o Sim, cara sair da Espanha para vir para o sim. Brasil, sabendo da dificuldade, sabendo o que isso faria para a carreira dele, positivamente e negativamente, né? Se ele vem e não joga, também seria ruim. Sim. Mas ele acreditou, veio, fez o trabalho dele bem feito e colocou o nome dele na história do clube. Sem dúvida. Uma das maiores duplas de zaga da história do Flamengo. Concorda comigo, nação? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Você está acompanhando o MengoCast com Rodrigo Caio, né? Uma presença muito especial. Agora, Rodrigo, você falou aí da linha de zaga, né? Tinha o Diego Alves lá no gol, né? Dando aquela segurança, aquela tranquilidade. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari. E ali pertinho de você, na esquerda, tinha Felipe Luiz. Você imaginava que alguns anos depois você veria um Felipe Luiz treinador e você trabalhando com ele? Cara, eu posso dizer que sim. É O mesmo? Felipe, ele sempre foi um treinador dentro de campo, a gente sempre falava muito sobre futebol, ele sempre atento a todas as situações, sempre à frente dos outros, né? Na leitura, no que precisava fazer para, em alguns momentos, ser melhor que a equipe adversária, o que a gente estava fazendo de ruim. Então, ele sempre foi um cara muito atento a esses detalhes. E a gente falava bastante, né, sobre jogo, sobre esquema tático, enfim. E ele sempre colocando para mim ou para os nossos colegas que a gente estava falando sobre futebol que ele seria treinador no futuro. Ora, claro que as coisas foram acontecendo, né, de uma forma tão rápida, né, quando ele, logo após ele parar de jogar, mas com toda certeza a gente já sabia da qualidade, da visão dele e a gente já imaginava que ele seria um grande treinador como ele é. Teve alguma situação assim de um jogo que você se lembra de alguma fala dele, algum toque que acabou influenciando ali na partida, numa situação de jogo, alguma orientação dele assim? Cara, era direto, É mesmo, direto. cara? Era um detalhe de linha, detalhe de pressão. Então, ele sempre foi um treinador dentro de campo. Ah, que Ele legal. sempre teve esse perfil. Por isso que eu acredito que essa, esse começo de carreira dele tão brilhante é totalmente mérito dele, por ele, desde de jogador, eu conheci ele um pouco antes dele vir para o Flamengo na seleção. A gente foi Aham. alguns momentos na seleção, mas eu não tinha tanto contato direto com ele. Aqui que eu tive um contato mais, praticamente a gente tava sempre juntos, sempre falando sobre futebol. Mas eu sempre imaginava ele já como treinador. Que legal, que Saberia legal. que ele seria um grande treinador pela qualidade, pela visão dele e pela entrega de querer o melhor, entende? Eu acho que essa é a diferença de um treinador, cara. De o cara tá olhando o time adversário, ele dentro de campo, olhando o time adversário. Ah, o time adversário marca assim, marca assim. Então, se a gente faz isso, a gente consegue ter superioridade. Então, ele sempre é um treinador dentro de campo. A gente percebe que, apesar de estar no início de carreira, né, brilhante, o Felipe ele tem uma personalidade muito forte, um jeito já dele de trabalhar, né? Isso fica muito claro. Mas ele tem coisas do Jorge Jesus? Eu acho que o Felipe ele tem uma mistura dos grandes treinadores que ele teve na carreira, né? Que legal. Simeone, próprio Mourinho, aí o Jorge aqui no Flamengo. Então, assim, o Tite na seleção, Aham. né? O Dorival aqui hoje. Então, ele pegou muitos treinadores bons. Então, claro que eu vejo o Felipe ele com uma ideia clara do que ele acredita pro futebol, o que ele acredita que o time dele tem que fazer. E, assim, cada treinador tem as suas ideias. Eu peguei, sei lá, 20 treinadores lá no São Paulo. Aqui no Flamengo eu peguei, sei lá, 10. Então, cada treinador com a sua ideia, né, pensa o jogo de uma forma. Agora, o Felipe, ele conseguiu juntar esses grandes treinadores que ele trabalhou e ele também, ele pegar as coisas boas, as coisas ruins que todos os treinadores Sim, têm, claro. mas também a ideia dele, o que ele acredita, a forma como ele quer defender, a forma como ele quer atacar. E eu acho que isso é o principal. E aí, passando para o outro lado,
o que você acredita, o que você sabe e a forma como você passa para o jogador, que é o mais Legal, difícil. E o Felipe, ele conseguiu em pouco tempo, né? E agora eu tô há 2, 3 meses com ele, ver que o que ele passa é muito claro, muito claro. O jogador, ele entende, porque é uma linguagem fácil de você entender. Então isso facilita muito. Sempre quando eu falo com ele, eu elogio em cima disso. Eu falo, cara, tá muito claro o que você quer. Então Legal. o jogador, ele entra dentro de campo com o leque aberto. Claro que lá dentro é a decisão do jogador. O jogador, ele tem que tomar as decisões por ele. Mas assim, aqui tá o que você pode fazer de, de benéfico para a equipe. Então, eu acho que essa é a grande diferença do Felipe. Mas com certeza ele tem um pouco de cada treinador, né? Ele trabalhou com grandes treinadores e eu falei os nomes aqui. Tenho certeza que ele tirou um pouco de cada e assistindo jogos, ele tira dos outros também, né? A gente está vendo aí o Mundial, grandes jogos. Ontem mesmo teve um grande jogo e o futebol, ele é muito dinâmico, né? Cada dia tem uma coisa nova e você tem que estar estudando, você tem que estar se preparando, porque sempre tem algo melhor do que você pensa e você tem que estar sempre atento a isso. Você falou aí das influências do Felipe, né? E para o Rodrigo Caio, né? De tanta história no futebol, de tantos técnicos, quem te impactou mais? Quais foram os treinadores que mais você absorveu conhecimentos e que você carrega até hoje aí nessa nova etapa? Assim, eu tive grandes treinadores desde muito novo. Tive o Carpegiani, Carpegiani. 17 anos. Pô, histórico aqui no Flamengo, olha a ligação. Né? 17 anos, quando eu subi pro profissional do São Paulo, ele era o treinador. Olha que legal. Mas eu tive inúmeros treinadores, claro que cada um com a tua metodologia de trabalho, e o futebol, ele foi evoluindo, né, a cada ano. E não tem como ser diferente. O Jorge, ele impactou totalmente na forma como eu olho o futebol a partir de 2019, entende? 2019 foi um ano, não só pelos títulos, mas a forma como ele mostrou para o Rodrigo o que eu tenho que fazer dentro de campo, o meu posicionamento corporal, a forma como eu tenho que conduzir a minha linha defensiva, e também para num próximo passo, que é hoje, de trabalhar dentro do futebol também. Eu aprendi muito com ele, muito. E sem dúvida foi o treinador que mais me impactou em todos os sentidos, taticamente, tecnicamente, a forma de entender o jogo, de saber o que o adversário faz, de olhar de uma forma diferente, né? Hoje eu olho o futebol muito pelo que ele me passou, né? Então, com certeza foi um treinador que me impactou muito. Gostaria muito de ter trabalhado com o Felipe sendo meu treinador. Porque hoje eu vejo o Felipe preparando o jogo, né? Cara, é uma coisa muito clara, muito clara. Que legal. E eu fico pensando como que seria se ele tivesse me treinando. Para mim ficaria muito claro o que eu tinha que fazer dentro do jogo. Né? Eu acho que seria bem bacana. Você acha que ele melhoraria ainda mais o zagueiro Rodrigo Caio? Com certeza, principalmente com a bola. Olha só. Com a bola, sem dúvidas, né? Muitas opções, muitas variações e sem dúvidas eu acredito que eu teria muito mais soluções com a bola. É porque o estilo dele é aquela saída de jogo ali especial, né? Exatamente. Por isso que o que eu tô te falando ele pega um pouco de cada treinador. O Simeone é um treinador mais defensivo ou ofensivo. O Jorge é um treinador que tem muita organização defensiva. O Mourinho é um treinador mais equilibrado e tal. Então ele trabalhou com treinadores grandes, campeões, mas ele também tem a ideia dele, o que ele acredita que é o melhor para a equipe dele. Né? Então, e eu agora que estou perto e eu estou acompanhando o dia a dia, estou vendo a preparação do jogo, o dia a dia de treino. Então, para mim está sendo uma experiência muito bacana e claro que por isso que eu disse, né? Se o Felipe fosse o meu treinador, eu acredito que o meu futebol eu ia crescer muito. E por isso que eu vejo os jogadores hoje da nossa equipe evoluindo muito nesse sentido. Rodrigo, vou cometer uma inconfidência aqui, mas acho que você não vai ficar chateado, não. A gente conversando lá no CT da Disney,
antes de um dos treinos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, informalmente você virou para mim e falou assim: João Guilherme, eu hoje trabalho muito mais do que quando eu era jogador. É isso mesmo? Trabalha muito mais hoje? Com certeza. Certo? Por quê? Como é que funciona isso? Primeiro é totalmente distinto, né, cara? Cara, você como jogador, claro que você tem a tua preparação na semana, ou né, aqui no Brasil que você acaba jogando 2 jogos na semana, uma preparação ali de 1 hora e meia e pronto, né? Agora, quando você está trabalhando numa comissão, você tem a sua preparação pré-treino, pós-treino você vai analisar o que deu certo, o que não deu, né? E depois você montar todas as coisas para que você passa para os jogadores no dia do jogo, o que cada um vai fazer, principalmente, né, eu na bola parada, eu preciso, junto com a equipe que nós temos, montar tudo, além de estudar o adversário, ver os pontos fortes, os pontos fracos, o que eles fazem de bom e de ruim. Então, são horas e horas de vídeos, analisando, discutindo junto com os meus companheiros ali para que a gente possa preparar o melhor para os jogadores. E aí depois você passar isso para eles dentro do campo, né? Que é algo que eu tô começando a me desenvolver, né? Uma coisa é você ser jogador ali dentro do campo, agora não, agora faço parte da comissão, então eu tenho que passar a mensagem para os jogadores. Sim. Então é uma mensagem rápida, mas que seja clara para que eles possam executar da melhor forma. Sim. Então tem todo esse processo, então são horas e horas, mas assim, tá sendo bacana, tá sendo um aprendizado muito grande. Eu tô, né, a gente tem uma comissão ali para que a gente possa analisar a questão das bolas paradas e tal. E também junto com o Felipe, com o Ivan, que são a parte mais técnica, para que saia tudo da forma como eles desejam. E assim, tá sendo um aprendizado muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Tô gostando muito. Espero que a cada dia que passa eu possa me desenvolver e, mais importante, é eu ajudar de alguma forma, que esse é o meu intuito. Com certeza. E era algo que você planejava ou aconteceu? Eu sempre imaginei trabalhar no futebol. Assim, quando eu e o Felipe, a gente sempre manteve muito contato, sempre falamos, né, mesmo quando eu saí daqui. Quando o Felipe assumiu aqui, para mim uma alegria muito grande, porque além de hoje eu trabalhar com ele, nós fomos sempre amigos próximos. Agora, eu sempre olhava os jogos e na minha análise, né, olhava e tal, e a gente às vezes em alguns momentos conversava, mas claro que a vida de treinador, e hoje eu vejo, é tão corrida, né, cara? Sim. Então você É muito jogo. não tem tempo para nada, então você acaba diminuindo bastante a sua conversa. Sim. Mas assim, eu sempre pensei em trabalhar no futebol. Agora, claro, quando eu tomei a decisão que eu não queria mais jogar, eu fiquei aguardando para ver qual seria o próximo passo. Aí comecei a fazer o curso, como eu fiz o curso da CBF, Bacana. treinador, Interessante. comecei a dar uma estudada em cima disso para ir já me preparando. E, cara, quando eu tava totalmente decidido que eu não queria mais jogar, que já tava me custando muito, não só fisicamente, mas mentalmente, porque só nós sabemos o que nós sofremos, né? Principalmente depois de algumas lesões que você tem. E aí eu comecei a pensar nesse outro lado. E aí foi quando surgiu a ligação do Boto e a gente começou a conversar sobre uma possível vinda para cá, para trabalhar. E aí a gente foi falando sobre isso, eu fui passando para ele alguma das minhas, do que eu pensava e tal, e deixei isso em aberto. E aí foi passando, e aí acabou dando certo. Então aí eu fiquei muito feliz porque era uma oportunidade primeiro, uma oportunidade única por ser um clube onde eu tenho uma identificação muito grande, mesmo sabendo que para mim, naquele primeiro momento, ia ser um trabalho diferente e eu ia ter que ter aquele período de adaptação, mas todo mundo passa por isso. Sem dúvida. E, cara, foi assim, rápido, as coisas aconteceram, vim,
comecei a trabalhar e hoje já me sinto totalmente adaptado. É. Então, para mim está sendo bem bacana. Mas assim, era algo que eu já pensava. Sim, Algo que eu sim. já pensava agora, claro que você pensa, mas para você tomar a decisão, você tem que estar muito Claro. convicto, né? Uhum. E isso para mim foi o que mais me deixou feliz, porque eu estava convicto. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, falei, caramba, será que eu vou sentir falta do outro lado de estar Sim. jogando? Não, Você não sente falta? não. Foi então isso que me deixou mais aliviado, sabe? Primeira vez quando eu cheguei aqui no treino, cara, eu falei, não é mais isso que me Sim. deixa, que me Passou. passou. Porque eu comecei a pensar em tudo que eu vivi, Sim. né, nas lesões, as Sim. dificuldades. Coisas boas e coisas ruins. Exatamente, muita coisa boa, coisa difícil também, que faz parte do Claro. atleta de alto rendimento. Claro. Mas não senti, então isso aí para mim deu um alívio e fez com que eu encarasse essa nova fase da minha vida com tranquilidade. Que bacana. E em casa, né? No Mengão, né? Exatamente. Melhor ainda. Né? É, melhor ainda, com certeza. Agora, você falou aí, usou a palavra oportunidade, né? E eu acho que a Copa do Mundo de Clubes foi uma grande oportunidade. Como é que foi essa experiência de encarar Chelsea, Bayern de Munique, grandes times da Europa, e o que vocês assimilaram disso tudo e aprenderam com isso tudo? Primeiro, você imagina, se a gente aqui no Brasil a gente trabalhava 10 horas, lá a gente tinha que trabalhar 20. O tempo todo. Mas, cara, foi muito legal mesmo. A gente sabe e a gente vê o nível altíssimo, né, dos times europeus, mesmo num período mais difícil para eles, pela questão da final de temporada, como nós passamos, quando nós vamos jogar o Mundial. E a gente chega lá com 70, 80 jogos. Eu lembro o Everton Ribeiro em 2019, contra o Liverpool, ele chegou com 76 jogos. Nossa Senhora. Então, assim, o que você faz dentro de campo? É muito difícil. E a gente vê do lado deles também o sofrimento, num clima que eles não estão tão acostumados. Mas, enfim, em termos de preparação, assim, foi bem bacana a gente poder analisar, a gente ver muitas coisas que eles fazem. Porque quando a gente está aqui no Brasil, a gente fica muito voltado pelo futebol brasileiro, né? Então, a análise, vamos jogar contra o São Paulo, a análise em cima do São Paulo. Então, lá você acaba analisando o Chelsea, mas muitos times que jogam contra o Chelsea. Então, você está voltado somente a times europeus. Então, você vê muitas coisas distintas, um futebol de muita intensidade, mas a gente vê que nós aqui dentro do nosso futebol brasileiro, nós temos jogadores de muito talento. E tem diferença? Eu acredito que tenha. Tenha. Mas não é como a gente imaginava. Né? A gente vê que a gente pode jogar de igual para igual com qualquer equipe. Se vai ganhar ou perder, aí é outra questão. Sim. Mas, sem dúvida, foi um aprendizado muito grande. Tivemos uma oportunidade de jogar primeiro contra o Chelsea, né? Um time grandíssimo, onde a gente conseguiu uma vitória. Finalista da Copa do Mundo. Exatamente. Timaço, depois contra o Bayern, numa outra circunstância. Mas, assim, foi um aprendizado muito bacana e, sem dúvidas, isso aí nos dá uma confiança ainda maior para a gente voltar para a nossa realidade do futebol brasileiro e conseguir almejar grandes coisas. E esses confrontos, falando na nossa realidade, que agora é Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, uma realidade espetacular, né? E isso mostra, esses confrontos mostraram que o Flamengo realmente está como diz o grande Bruno Henrique, num outro patamar, assim, para encarar essa dificuldade toda que vem pela frente aí? Cara, eu acredito que nós estamos num nível muito alto mesmo. E que a gente possa, com a mesma competitividade, com a mesma entrega que nós tivemos, né? A gente sabia da dificuldade que era jogar contra o Chelsea, então você acaba elevando o nível, né? Porque é somente dessa forma que você vai conseguir bater de frente contra essas grandes equipes. E que a gente possa conseguir da mesma forma fazer isso aqui. No Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, que é o que a gente deseja. Nós temos um grande time, nós jogamos num clube gigantesco onde almeja títulos e a gente, com toda certeza, a gente vai em busca de todas as competições, sabendo da dificuldade que ela acontece em qualquer campeonato do mundo, mas nós sabemos o que nós queremos e aonde nós podemos chegar, né? Então, trabalhar para isso. Agora, Rodrigo, a pressão no Flamengo, você falou aí de ganhar títulos, no hino tá lá vencer, vencer, vencer.
A pressão no Flamengo, ela realmente é diferente? Totalmente, totalmente. Por quê, Rodrigo? Eu acho que por tudo que envolve o Flamengo, 40 e... As últimas pesquisas apontam 45, mas já beirando 50 milhões. Por aí. 50 milhões na nação E por culpa sua, claro, brincando, e dos seus companheiros, eu acredito que o efeito daquela geração 2019 vai fazer a médio e longo prazo que passe de 50 e vá... Exato. Eu acho que a sua geração ela vai ter o mesmo impacto de crescimento de torcida que teve, por exemplo, a geração Zico, que a torcida do Flamengo já era a maior, mas depois daquilo explodiu, virou gigantesca, e a geração de vocês fazendo com que ela... Com certeza, né? E assim, a progressão é cada vez maior, porque cada vez mais os investimentos, a equipe melhorando, potencializando ainda mais todas as competições. Mas assim, em termos de pressão, cara, primeiro, pela torcida, uma torcida totalmente apaixonada pelo clube, onde a cobrança é muito grande por vitórias, por títulos, e quem faz isso são os jogadores, né? Não só o de 2019, anteriormente, sempre vencedor, ganhando. Sim. Aí chega 2019 ganhando, 20 ganhando, 21, enfim, todos os anos sempre ganhando e estando no mais alto nível, então a cobrança ela sempre vai existir. Mas todo jogador gosta disso, cara. É mesmo, cara? Todo jogador gosta disso. Funciona melhor na pressão? Cara, eu não digo que funciona mais na pressão, mas assim, não tem graça você jogar que nem a pandemia, quando veio a pandemia. Sim. Qual a graça que tem você jogar com o estádio vazio? Ouvindo os seus companheiros gritar dentro de campo. Estranho, né? Estranho, então assim... Agora, 50, 60 mil torcedores, claro que tem o momento bom e o momento difícil também, que a torcida está vaiando, a torcida está contra, em alguns momentos, a situação que está acontecendo na partida, mas todo jogador gosta disso. O jogador ele se motiva em cima dessas adversidades e eu acho que o jogador que joga no Flamengo ele tem que estar acostumado a isso. E, sem dúvidas, todos que estão aqui, pela grandeza deles, estão acostumados a essa pressão e isso faz bem para o futebol. Que legal, cara. Grandes declarações do Rodrigo Caio aqui no MengoCast da Flamengo TV. Deixa aí o seu like, comente à vontade e se inscreva na Flamengo TV, a mais querida. Eu acho que uma grande vantagem que você, que o Felipe tem também, né? Vocês entendem muito bem o que é o Flamengo, né? E isso ajuda a você passar por essa pressão toda, né? Entender o Flamengo, saber o que é o Flamengo, né? Com certeza. Você vivenciar isso de um outro lado, né? Como jogador, isso te ajuda muito. E também eu vejo hoje jogadores com bastante experiência dentro do Flamengo também. Isso facilita para que o jogador que chega, né, esteja o mais rápido adaptado ao que é o Flamengo, né? Então, eu acho que a mensagem ela passa de geração por geração, né? O Rodrigo saiu, o Felipe saiu como jogadores, mas fica Léo Pereira, que chegou em 2020, o próprio Michael. Então, jogadores que eles passam essa mensagem para os demais. E claro que quando o cara chega, o cara veste a camisa do Flamengo, o cara já percebe que é algo diferente e isso é o mais importante. Agora, uma curiosidade, como é que é a convivência hoje com Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson até pouco tempo, que eram seus companheiros dentro de campo, e hoje você continua com eles, mas não mais dentro de campo. Como é que é essa troca entre vocês que viveram tantas coisas maravilhosas juntos? Primeiro, de muito respeito, como sempre teve, né? Quando nós jogávamos juntos, sempre fomos muito próximos, por causa não só dos títulos, mas da conexão que nós tivemos, né? Eu acho que essa foi a grande diferença do Flamengo sempre. Uma equipe, não um jogador ou outro, né? Uma equipe sempre muito unida, muito forte e almejando sempre os títulos. Agora, Rodrigo, 23 de novembro de 2019. Esse é um dia que nenhum rubro-negro jamais vai esquecer, né? E você estava dentro de campo. Sim. Talvez no jogo mais importante, um dos mais importantes da história do Flamengo. Como foi aquele dia, Rodrigo Caio? Você, com a sua visão lá de dentro, é uma coisa que só você sabe, que só você viu, que só você sentiu.
Conta pra gente isso, cara. Ah, é um dia que, para mim, né, me fizeram uma pergunta esse tempo atrás, eu não sei quem foi. Qual foi o título mais emocionante da tua carreira? E aí eu coloquei Sim, Libertadores? Libertadores 2019 e a Olimpíadas, né? Ah, legal, E a legal. Olimpíadas também em 2016, mas assim, eu coloquei o 2019 acima, porque eu falei, Rapaz, cara, do ouro olímpico, o primeiro ouro olímpico do Brasil, da forma como foi, eu, assim, Cara, que loucura, né? loucura, loucura, loucura. Mas, assim, sempre. Eu lembro de muitas coisas, né? Porque dificilmente a gente vai esquecer aquele dia. Sim. Uma confiança muito grande que a gente ia fazer um gol. É mesmo, cara. Eu sempre tive uma confiança muito grande que a gente faria um gol. Até os 43 segundos. Porque eu tentava. Passava pela minha cabeça em todo ano um jogo que a gente ficou sem fazer um gol. Né? Não existiu, né? Não teve. Né? Então eu sabia que em algum momento a gente ia encontrar um gol. Agora, que a gente encontraria o segundo gol logo em seguida, isso nem Você não esperava aquilo? Já estava se preparando para a prorrogação? Exatamente, a prorrogação, e a gente estava muito à frente deles em termos físicos, em termos de competitividade, eles já tinham morrido um pouco. Né? Vocês perceberam isso? Eu acredito que ali, depois dos 15 minutos do segundo tempo, eles já baixaram bem a intensidade. O nosso time forte, não só fisicamente, mas mentalmente, porque a gente precisava ir em busca do empate. Mas sem dúvida foi um dia mais marcante eu acho que da minha história como jogador, como atleta. Que legal, cara. O dia, cara, que foi tudo a flor da pele, né, meu? Da forma como foi, minha família no estádio. Um jogo dificílimo, a gente já sabia, vem perdendo o jogo, empatando e logo em seguida virando. Enfim, ali foi a coroação de um trabalho maravilhoso que nós fizemos em 2019, onde um grupo se dedicou ao máximo para a gente marcar a história. Né? E a gente fica feliz de ter dado tudo certo e sem dúvida vai ser um dia que vai ficar marcado para sempre. E você é um privilegiado, porque você viu aquilo tudo dentro de campo, você sentiu uma emoção diferente de todo mundo. Como é que foi ver aquela virada em 3 minutos? Porque os 5 minutos finais daquele jogo são impressionantes, né? Eu, por exemplo, na transmissão, eu dizia assim, 43 do segundo tempo, o River Plate se aproxima da sua quinta Libertadores, a segunda seguida, já preparando o terreno para uma situação. Aí, de repente, eu falo, o Arrascaeta roubou a bola. A partir dali, tudo mudou. Como é que foi isso? Assim, dentro de campo ali, você ali, dentro de campo, vendo aquilo tudo. Cara, primeiro, naquele momento que né, 43 minutos, que loucura. Carrinho daquele. Né, do Arrasca. Do Arrasca. E você fala, meu, vai acontecer alguma coisa. Claro que você fica na expectativa. E eu sempre acreditando, cara. Isso é algo que ficou marcado para mim. Vai sair o gol, vai sair um gol, nosso time, a gente vai encontrar uma brecha e tal. E assim, quando sai ali, a única coisa que eu penso, cara, a única coisa que eu penso acabou o jogo, acabou. Vai pra prorrogação e na prorrogação a gente vence na prorrogação. E ali concentrado em defender bem e não dar brecha, ainda mais por a gente conseguir um gol aos 43 minutos. Aí logo em seguida, aí ainda a bola sai comigo, né? Passou por você ali, né? Eu toco pro Rafinha no Diego, e Diego lança e tal, e aí sai o gol, e aí a emoção a flor da pele. E começa a chorar, e o caramba e tal, mas também concentrado, porque não tinha acabado o jogo ainda. Ainda tem um lançamento ainda deles dentro da área, tiro ainda de cabeça. O Diego Alves falou isso pra gente, assim, que as pernas dele tremiam, ele chorava, mas ele tinha que se manter concentrado, foi o grande desafio, né? Exatamente, tinha 3, 4 minutos ainda, e o grande desafio era você estar concentrado e você manter todos concentrados para que a gente não tomasse um gol, né? Porque ali seria um banho de água fria. E aí a gente iria se a gente tomar um empate ali, a gente iria para a prorrogação mentalmente muito abaixo deles, né? Mas assim, sem dúvida foi um momento histórico e, assim, é até difícil você falar como que você estava naquele momento, mas cara, assim, que loucura. Emoção pura. É algo que fica para sempre, né? Inesquecível. O Pablo Mari, ele deu uma declaração de que no primeiro gol ele ouviu o grito da torcida. E no segundo gol ele não ouviu o grito da torcida, ele ouviu um som diferente.
Porque Tava tudo tinha muita gente chorando, né? todo mundo chorando. Nós, dentro de campo, nem conseguia comemorar. É. Não conseguia comemorar, só chorava. Só chorava. Impressionante. Cara, que legal. Agora, outro momento também muito especial, né? Aconteceu um mês antes. Aquele 5-0 contra o Grêmio, que inclusive você fez gol, Sim, foi muito marcante, né? foi marcante. Foi marcante, primeiro, um grandíssimo jogo no primeiro jogo, né? É Nossa, fato, é fato. foi anulado três gols, né? Exatamente, E exatamente. ali era para ter resolvido, né? Uhum. E de alguma forma a gente traz uma responsabilidade muito grande para dentro do Maracanã, né? Porque 1-1, uma Sim. eliminatória totalmente aberta. Uhum. É um jogo difícil no primeiro tempo, Uhum. mas com certeza foi um jogo onde a segunda parte deu tudo certo, onde a gente conseguiu impor totalmente o nosso ritmo, e fizemos um gol atrás do outro. E até mesmo o quinto gol que eu faço, uma jogada ensaiada nossa, treinada e tal, e deu tudo certo. E eu faço gol, enfim, foi com toda certeza essa vitória nos capacitou ainda mais para a gente chegar ainda mais forte, né? Aham. Mais convicto do que a gente tinha feito até lá. Sim, E sim. aí, com toda certeza, a gente chegaria para enfrentar uma grandíssima equipe que era o O River. River. Timaço, 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 mas a gente sabia da nossa qualidade. Mas foi um jogo totalmente atípico, eu acho, a final, né? Até voltando um pouco. Hum. Campo quente, muito É, quente, então facilitou muito para que fosse um jogo de mais contato físico, sim, que é o que os argentinos gostam, né? sim, sim, sem dúvida. Facilitou mais pra eles. Agora, é claro que o jogo com o River Plate foi o ápice, né? Algo que tá na história, é eterno. Mas e o jogo com o Emelec? Qual a importância daquele jogo? Esse é o jogo chave, né? Foi ele, né? Chave. E o segundo jogo eu não jogo. Ah, você não estava naquele. No segundo jogo eu não jogo. Hum. Quando o Pablo Mari, a estreia do Pablo Mari Uhum. contra o Botafogo, Sim, eu vinha jogando do lado esquerdo. sim. Eu e o Léo Duarte. Quando o Pablo Mari chega, eu vou pro lado direito. E o Pablo Mari, canhoto, joga do lado esquerdo. E aí, contra o Botafogo, no começo do jogo, eu não ia jogar esse jogo. Por exemplo, eu não ia jogar esse jogo porque eu tive um trauma no dedo do meu pé Uhum. contra o Emelec no primeiro jogo. Sim. E eu tava com muita dor. No domingo, o Jorge chega pra mim e fala: eu quero que você joga porque o Pablo Mari vai jogar. Uhum. É a estreia do Pablo Mari. Eu falo: mister, não tenho condições de jogar. Eu tô com muita dor. Eu tava com uma lesão no hálate. Sim. Não. Vai dar pra você jogar. Aí eu testo ainda aqui no ninho e tal, testo e tal, vou. Aí tomo injeção e tal, e ó, aquela anti-inflamatória e tal, jogo. Com 5 minutos de jogo, eu faço uma cobertura no Pablo, dou um carrinho que machuco. Machuco, tenho uma lesão bem no isquio, Sim. uma lesão séria. E aí eu fico 3 semanas parado. E aí no jogo contra o Emelec eu não jogo. Quem joga é o Tuller. Esse jogo. O Tuller jogou, é verdade, cara. Eu não E jogo. aí você viu aquilo tudo de fora. E aí, pior, né? Sofrido, né? Cara, que desespero. Que desespero. Mas assim, o jogo de lá foi ainda mais difícil. Sim, sim. Meu, a gente poderia ter tomado mais, né? É. A gente tomou 2-0, mas assim, Ainda teve a fratura do Diego? ainda teve a fratura de Diego, que foi uma perda gigantesca pra nós. Mas aí o jogo no Maracanã, cara, foi, nossa, desesperador. Você sofre muito mais de fora né? de dentro. Mas assim, deu tudo certo, o time tava muito forte mentalmente, a gente sabia muito bem o que a gente tinha que fazer, a gente sabia que nós tínhamos uma equipe muito melhor do que a deles, dentro do Maracanã. Enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem, Rodrigo. A gente está indo aqui para a parte final do nosso papo, né? E eu gostaria que você falasse agora um pouco mais sobre esses desafios aí que o Flamengo tem pela frente, né? Tem Internacional pela Libertadores da América e tem Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, os 2 jogos sendo decididos fora do Maracanã, né? Gostaria que você falasse sobre essas coisas grandes que estão por vir aí para o Flamengo. Primeiro, para nós é um orgulho a gente ter a oportunidade de jogar contra essas grandes equipes em 2 competições que nós
temos a oportunidade de chegar o mais longe possível e a gente quer o título. Sabemos a dificuldade que é, ainda mais por jogar contra times brasileiros, Sim. né? Primeiro na Libertadores contra o Inter e depois contra o Atlético Mineiro, por se conhecerem bem, né? Uhum. Essa é a questão. Eu tava vendo na tabela, nós jogamos 3 jogos seguidos contra o Inter. Exato. E contra o Atlético também vai ser assim, né? Contra o Atlético a gente joga, eu acho que tem um jogo antes. Sim. 2 jogos seguidos. Também vai ter uma proximidade. Exatamente, uma proximidade. Então dificulta ainda mais, né? Porque além dos estudos que nós temos, né? E eles também da equipe, eles estudando nossa equipe, nós estudando a equipe deles. Sim. Então aí é o desafio, né, da comissão de encontrar as melhores estratégias, mas com toda certeza a gente vai chegar muito forte, preparado. Temos ainda uma longa caminhada até lá, que a gente possa continuar forte no brasileiro e tenho certeza que o caminho vai ser trilhado da melhor forma para que a gente possa fazer grandes jogos e chegar o mais preparado possível para essas eliminatórias que com toda certeza serão muito difíceis. Decidir fora é pior? Não faz diferença? Qual é a opinião do Rodrigo Caio? Cara, eu não acredito muito que tenha diferença. Até porque você tem a tua casa no primeiro jogo, claro que você faz um resultado bom fora de casa e você decide em casa, mas assim, da mesma forma a gente vai ter a nossa casa, o primeiro jogo é um momento da gente fazer um bom jogo, conseguir uma vitória, e aí a gente leva a responsabilidade total para o segundo jogo. Então, assim, não vejo vantagem, não vejo vantagem. Agora, nós temos um time muito forte e nós jogamos da mesma forma, dentro e fora de casa. Então, acredito que, independente dessa questão, a gente vai estar preparado para as duas partidas, tanto primeiro jogo em casa como o segundo fora, e a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa alcançar os resultados positivos. Perfeito. As duas últimas perguntas, Rodrigo. Quem é o ídolo do Rodrigo Caio? No futebol, você diz? No futebol. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vou te falar que dois ídolos que eu tenho no futebol. Futebol. Um, que é o Rogério Ceni. Grande Rogério. Sempre foi o meu ídolo, por eu, menino São Paulino. Sempre tive o sonho de jogar no São Paulo. Joguei com ele como jogador. Fui treinado por ele no São Paulo. Legal. E depois tive a oportunidade de ser treinado por ele no Flamengo e ser campeão brasileiro. Olha só que legal, cara. Ser campeão brasileiro. Que legal. E um ídolo da minha posição. Sim. Que eu sempre falei, o Juan. O Juan. O Juan sempre foi um cara que eu sempre admirei demais. Pela liderança, pela postura, pela forma como joga. Sempre leal, sempre duro, forte, mas sempre visando a bola. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele aqui no Flamengo. Joguei com ele antes da aposentadoria dele. Sei. Até na despedida dele, no jogo contra o Cruzeiro, no Maracanã. Eu ainda tomo uma cabeçada do Dedé no queixo. Me lembro disso, rapaz. Desmaiado, quase estraga a festa dele. É verdade, me lembro disso. E tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele ainda estava jogando. E depois ele trabalhando no Flamengo. Né? Então, um cara que eu admiro muito, um amigo que eu tenho hoje no futebol, posso dizer isso. Acredito que esses dois. Que legal, você, ídolos que você conviveu, né, esteve com eles em várias situações, muito bacana. E para terminar, eu falei aqui, você conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo, está na galeria dos grandes do Mengão. Mas nesta nova fase, qual é o sonho de Rodrigo Caio vestindo o manto sagrado? Qual é o sonho? Primeiro, assim, claro que ganhar títulos é sempre o principal, né? De você estar dentro de uma comissão e você poder contribuir para que o clube, os jogadores e nós da comissão vencemos juntos.
Eu acho que esse é um sonho desse outro lado. Agora, cara, eu acredito que seja isso, assim, e meu sonho é eu me aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa nova área, de poder acrescentar o máximo possível o que eu entendo de futebol. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Uma lembrança que me veio aqui. No dia 29 de novembro de 2025, você pode estar no mesmo lugar que você estava no dia 23 de 11 de 19. A final da Libertadores será em Lima, no mesmo estádio. Maravilhoso. Eu acho que pode ser uma meta, né? Uma meta, e a gente vai com toda certeza em busca disso. Rapaz, imagine isso, hein? Sim. Você voltando ali. Exatamente. Cara, não só eu, como o Felipe. O Felipe, né? E o Bruno, o Arrascaeta em campo ainda. Pois é, né? Um longo caminho pela frente, mas trabalhar para que isso torne realidade, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos fazer o possível. Nada vence ao trabalho. Ou coloco isso como métodos. Vamos trabalhar forte, vamos fazer todo o possível, sabendo das dificuldades, mas com plenas condições a gente alcançar nossos objetivos. Agora, para terminar, por favor, olhando ali para aquela lente, dê um recado para a maior torcida do mundo, a nação rubro-negra. 50 milhões? 50 milhões. Tá chegando. Se bobear, até já passou, viu, Rodrigo? Nação, primeiramente agradecer todo o carinho, todo o respeito. Saibam que hoje estou do outro lado, mas com o mesmo empenho, dedicação, respeito, e o que depender de nós, vamos fazer o possível para que a gente possa colocar o Flamengo onde ele merece, que é vencendo títulos, e nos vemos em breve no Maracanã. Grande abraço. Que legal. Rodrigo, uma honra recebê-lo aqui no MengoCast. Obrigado por aceitar o nosso convite e tenho certeza que a nação rubro-negra está muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer. Muito obrigado. Rodrigo Caio, 11 títulos com a camisa rubro-negra, está na galeria dos imortais do Flamengo, hoje integrante da comissão técnica do Mengão, conversou com a gente nesta edição muito especial do MengoCast. Com certeza, deixe o seu like, comente à vontade, se inscreva na Flamengo TV e até a próxima edição do MengoCast, o podcast feito para a nação rubro-negra. Conversamos com o Rodrigo Caio nesta edição do MengoCast. Valeu, nação!